Dama liga para Sivan, que logo surge atrás dela recusando a ligação. Sem perceber a presença de Sivan, Dama fica com raiva por ter tido sua chamada recusada. Sivan se aproxima de Dama, que sorri. Sivan diz que a conversa que eles devem ter não é passível de ser resolvida pelo telefone. Dama pede que Sivan atire da mansão antes que enlouqueça, e ele se dispõe a dirigir para a jovem. De longe, Seher surpreende Sivan abrindo a porta de um dos carros da mansão para Dama, que o agradece com um beijo no rosto. Seher fica impactada ao observá-los. Sivan fecha a porta para Dama, e em seguida, entra no carro e o dirige para fora da mansão. Seher se desespera ao ver o filho junto de Dama. Seher grita e tenta impedir que Sivan saia junto com Dama, mas é em vão. Seren chega ao hotel de Aga em um táxi, e logo após, entra no local. Seniz explica sobre seus problemas financeiros a Sen e promete pagá-lo em breve. Sen não tolera as desculpas de Seniz e questiona de onde ela arranjará dinheiro para pagá-lo. Sen diz para Seniz esquecer seus serviços, e ela se enfurece ao jogar seu celular contra a cama. Seren caminha pelos corredores do hotel, buscando a suíte onde Seniz está hospedada. Seniz tem um ataque de fúria e lança objetos do quarto contra o chão, jurando acabar com Nedim. Seren escuta o surto de Seniz e ri de forma debochada. Seren se aproxima da suíte onde Seniz está e bate na porta. Seniz abre a porta da suíte, e ao se deparar com Seren, tenta fechar a porta em sua cara. Seren a impede e entra no quarto, questionando com quem Seniz quer acabar desta vez. Seren debocha do estado de Seniz ao ter quebrado os objetos do quarto onde está hospedada. Seniz questiona as intenções de Seren, que é sarcástica ao dizer que está preocupada com a madame por serem da mesma família. Seniz pede que Seren se vá, ameaçando chamar os seguranças caso ela se negue. Seren diz a Seniz que sabe de seus planos para voltar à mansão, querendo saber mais detalhes sobre o que a ruiva está tramando. Como forma de conter as intenções de Seniz, Seren a relembra da gravação em que Nedim confessa ter flagrado o caso entre sua tia e seu pai. Seniz ri de forma sarcástica e diz que a gravação de Seren será inútil, pois Nedim confessará toda a verdade para Aga. Seren diz não acreditar que o marido faria isso, afirmando que Seniz só lhe diz isso porque está assustada. Seniz diz para que Seren pergunte então a Nedim se ele pretende confessar a verdade. Seniz diz que as cartas na manga de Seren acabaram, e que ela deve pensar em novas estratégias para se manter na mansão. Seniz abre a porta de sua suíte e expulsa Seren, que rebate dizendo que é Seniz quem deve pensar em novas estratégias para se manter perto da família Karacsay. Seren aperta o botão do elevador para deixar o hotel, enquanto Seniz se mantém inquieta em sua suíte. Aga chega à empresa acompanhado de seus seguranças. Aga pergunta se houveram visitas ao local, e é informado que Seniz e Nedim estiveram juntos conversando. Aga adentra ao escritório de Nedim e pergunta sobre a discussão que ele teve com Seniz. Aga pede detalhes sobre o que sua esposa disse ao sobrinho. Nedim diz que Seniz percebeu as movimentações em sua conta bancária e que foi até a empresa tomar satisfações. Aga questiona se isso foi tudo que Seniz lhe disse, desconfiado de que ela foi até a empresa apenas para falar de dinheiro. Nedim fica nervoso, mas confirma a história. Seren invade o escritório de Nedim no momento em que o marido conversa com Aga. Aga se enfurece com a presença de Seren no local e deixa o ambiente em silêncio. Seren diz a Nedim que precisa lhe contar algo incrível. Seniz entra em uma loja de penhores tentando disfarçar-se, e pergunta sobre o valor de algumas joias que pode vender. Um dos funcionários reconhece Seniz, que fica constrangida. Ele diz que a joia que Seniz lhe entregou foi uma encomenda de Aga para um de seus aniversários de casamento. Seniz tenta disfarçar os motivos da venda da joia, alegando ser por pouco uso da peça. No trânsito, Sen liga para Semri, que permanece sentada no banco da praça. Ao perceber a ligação de Sen, Semri a recusa. Sen insiste e tenta ligar para Semri mais uma vez. O vendedor da loja entrega a Seniz um pacote com cédulas de dinheiro. Após Seniz deixar o local, o vendedor toma o telefone em mãos e realiza uma ligação. Sen fica nervoso com as recusas de Semri, e logo se surpreende ao receber uma chamada de um número desconhecido. O funcionário da loja de joias liga para Sen e informa que deseja falar sobre Seniz, pois não conseguiu entrar em contato com Aga.
O vendedor informa que deseja falar sobre a pulseira que Aga presenteou Cenis e que ela acabará de vender. Cenis entra em uma loja de armas e o vendedor pergunta o que a ruiva deseja. Cenis diz que precisa de um presente para surpreender um amigo e logo encara um revólver que está em sua frente. O vendedor entrega o revólver para Cenis embalado em uma caixa. Seren mostra para Nedim a gravação em que confessa sobre o caso de Cenis e seu pai em uma das sessões com Oya. Nedim toma o celular da mão de Seren e fica nervoso ao ouvir o conteúdo da gravação. Nedim questiona de onde Seren tirou esse áudio, e ela diz que isso não importa. Nedim se enfurece com Seren, que relembra o acordo que selou com o marido. Seren cobra a fidelidade de Nedim, dizendo que ela é fiel sobre a parceria que firmaram. Seren diz que poderia ter utilizado o áudio em outra ocasião, mas que não fez em consideração ao marido. Seren diz a Nedim que escolheu estar de seu lado. Nedim diz haver decidido não mentir mais em sua vida, e quebra o acordo com Seren. Nedim informa Seren que deseja se divorciar. Seren fica atônita com o pedido de Nedim e diz que ele não pode decidir várias coisas ao mesmo tempo para depois impô-las a ela. Nedim diz que agora é diferente e que a relação entre eles acabou. Seren engole as palavras de Nedim, que diz entender a decisão do marido em não mentir mais. Em seguida, Seren se enfurece e deixa o escritório de Nedim aos gritos, chamando Aga para que escute o áudio que possui. Nedim se desespera e tenta impedir que Seren arme um escândalo. Seren chantageia Nedim, dizendo que se o acordo está quebrado, ela então irá lhe expor. Nedim cala Seren e a prensa contra a parede. Nedim tenta tomar o celular das mãos de Seren à força. Ao conseguir pegar o aparelho, Nedim apaga a gravação enquanto Seren entra em desespero. Nedim diz a Seren que Aga não pode escutar uma só palavra da gravação e a pressiona para que não a mostre. Nedim mantém Seren encurralada contra a parede, e Aga o surpreende. Nedim e Seren se assustam, e logo o rapaz a solta e deixa o local onde estavam. Seren tenta disfarçar diante de Aga. Nedim se alivia por ter conseguido apagar a gravação. Seren se sente derrotada e deixa a empresa com indignação. No quarto do hotel, Cenis pega a caixa que contém o revólver e encara a arma pensativa. Cenis alega não ser capaz de utilizar o revólver e o joga na lixeira. Sen bate na porta da suíte de Cenis, que prontamente o atende. Cenis abraça Sen e pergunta por onde ele esteve. Cenis pede que Sen entre em seu quarto. Sen diz a Cenis que não pode ficar, e em seguida, a surpreende ao lhe entregar de volta a joia que havia acabado de vender. Sen diz a Cenis que se ela necessita de ajuda, que lhe peça ao invés de vender suas joias. Cenis pede que Sen não a deixe e que não lhe vire as costas. Cenis alega que fez tudo para proteger sua família, especialmente a Sen. Sen pede que Cenis se cale e que não faça mais nada supostamente para protegê-lo. Sen afirma que ele e Cenis estão na ruína por conta das armações que ela cometeu, e pede que ela não se justifique mais. Sen pede que Cenis arque com as consequências de seus atos para que consigam o perdão de Aga. Cenis se justifica dizendo que a raiva de Nedim não desaparecerá tão cedo, e que por isso ela precisa continuar agindo. Cenis diz que Nedim a odeia profundamente e que seria capaz de matá-la. Cenis tenta convencer Sen da suposta maldade de Nedim, para que ele continue ajudando-a a destruir o rapaz. Sen não dá ouvidos às palavras de Cenis e a acusa de tentar manipulá-lo para ser cúmplice de suas maldades. Sen promete a Cenis que nunca mais embarcará em seus crimes e que irá tomar suas próprias decisões para amadurecer. Sen diz a Cenis que ela está sozinha, e que ele irá apenas agir corretamente a partir de então. Cenis se decepciona com as palavras de Sen, que deixa o quarto do hotel convicto de suas decisões. Cenis implora que Sen não se vá e diz que fez tudo por eles dois. Sen se abala com os pedidos de Cenis, mas acaba sendo resiliente, e decide deixar o local. Cenis se magoa ao ser abandonada por Sen, e ao entrar novamente em seu quarto, volta atrás e recolhe a caixa com o revólver da lixeira. Cenis diz que não há como voltar atrás, e que então deve eliminar Nedim. Ainda abalada com a conversa que teve com Aga,
Semri reflete sobre as palavras do milionário, que diz-lhe considerar como uma filha. Ela ainda recorda sobre o arrependimento do milionário, que reconhece que Semri foi a única que pensou no bem-estar de Nedim e que tentou desmascarar Senis. Semri recorda o pedido de perdão de Aga, que também pediu à jovem que se decida entre ajudar Sem a se tornar um bom homem ou se tornar o estupim da rivalidade entre Sem e Nedim. Semri se mantém abalada e reflexiva, sentada em frente ao lado de Istambul. Em uma cafeteria, Dama e Sivan se encaram fixamente. Sivan recebe uma ligação de Seher, mas a recusa. Sivan pergunta a Dama o que farão para se divertir, e ela pede que continuem no local. Sivan pergunta se Dama quer conversar, e lhe diz que não gosta de vê-la triste. Dama pede a Sivan que finjam que nada de ruim aconteceu com eles, nem que seja por um instante. Dama e Sivan são surpreendidos por Mehit, o rapaz que esteve com a jovem algumas noites, acompanhado de capangas. Mehit pede que Dama espere do lado de fora para que ele possa resolver suas diferenças com Siva. Mehit questiona o que Dama faz com um rapaz tão pobre como Siva, e ela pede que ele se cale. Dama pede que Sivan se tranquilize, e ele pede que Dama espere do lado de fora. Sivan sugere que converse com Mehit do lado de fora, que lhe diz que precisam acertar contas. Sivan torna a pedir que resolvam seus problemas do lado de fora, e Mehit desfere um soco no rosto de Sivan em meio à cafeteria. Sivan se envolve em uma briga generalizada no estabelecimento, desferindo socos e chutes em Mehit e seus capangas. Sivan dá uma surra em Mehit. Em seu carro, Nedim avista Semri sentada em um banco de praça, e pede que o motorista estacione próximo dali. Nedim desce do automóvel e se dirige em direção a Semri. Nedim chama a atenção de Semri e pergunta se ela está bem. Semri não responde, devolvendo a pergunta para Nedim. Nedim diz que espera melhorar, e diz ter algo para contar a Semri. Nedim diz que quer se livrar do mundo de mentiras em que está vivendo. Nedim diz que não se sente tão feliz como antes, e que preferia estar até agora sentado na cadeira de rodas. Nedim crê que tudo estaria melhor se ele não tivesse se recuperado de sua paralisia. Semri pede que Nedim não torne a dizer isto, e próximo dali, dentro de seu carro, Sem observa seu primo e a esposa conversando próximos. Sem fica tenso ao observá-los juntos. Nedim lamenta por todos os problemas enfrentados desde que se recuperou. Sem se aproxima pouco a pouco do local, tenso e com os olhos marejados. Nedim a Semri diz que tomou uma decisão, e diz que quer viver. Nedim se lembra de quando Semri lhe disse que esse não era ele, e que se lembrasse de seu verdadeiro eu. Nedim diz que quer fazer isso por Semri e estende sua mão até ela, dizendo necessitar dela a seu lado. Semri fica abalada com as palavras e o gesto de Nedim. Nedim diz que se Semri estiver com ela, ele não voltará mais à escuridão. Nedim pede que Semri lhe dê a mão, e Sem os observa de longe. Sem fica abalado ao ver Nedim estender sua mão para Semri. Semri também se mostra abalada com a situação, e levanta após Nedim insistir que ela lhe dê sua mão. Semri chora e diz que também tomou sua própria decisão. Semri deseja felicidade a Nedim, deixando claro que escolheu ficar com Sem. Semri pega sua bolsa e deixa o local, decepcionando Nedim, que continua com sua mão estendida. Ao virar-se, Semri se depara com Sem lhe observando de longe. Nedim também percebe a presença de Sem. Semri chora compulsivamente e se aproxima de Sem. Semri pede a Sem que a salve do que está sentindo, estendendo a mão para o marido. Nedim se entristece ao observá-los, e Sem dá sua mão para Semri. Nedim recolhe sua mão, triste por haver perdido Semri. Semri e Sem se encaram como os olhos marejados, sinalizando que estão dispostos a darem uma nova chance para o relacionamento. Semri e Sem caminham de mãos dadas, e Nedim chora enquanto os observa. Nedim rapidamente muda sua expressão, manifestando o rancor que sente por perder Semri para Sem. Na mansão Karasai, Aga caminha inquieto por seu escritório enquanto tenta ligar para a dama. Em sua casa, Ser também fica apreensiva ao tentar ligar para Sivan, sem sucesso. Na delegacia, Sivan e Dama prestam depoimentos após serem presos pela confusão na cafeteria. Sivan se explica, dizendo que ele e Dama estavam quietos até o momento em que Mehit iniciou a confusão. Dama confirma a versão de Sivan,
e pede que a polícia não se envolva nisso. O agente da polícia diz que o dono do estabelecimento prestou queixa contra Dama e Siva, e pergunta à jovem se deve chamar seu pai. Dama se desespera com a possibilidade de que Aga veja atrás das grades. O agente torna a perguntar quem deve comunicar sobre a prisão de Dama e Siva, e eles se encaram assustados. O celular de Seher toca, e ao atender, ela fica perplexa ao saber da prisão de Siva e Dama. Neriman repreende Seren por tirar Nedim do sério, e ela se defende dizendo que não fez nada para isso. Seren comunica que Nedim lhe pediu o divórcio. Seren pede que Neriman poupe suas broncas. Neriman diz que Seren deve pensar em maneiras de se salvar, e que exija uma boa quantia em dinheiro de Nedim. Seren garante que não irá se divorciar, e que fará de tudo para manter Nedim em suas mãos. Seher chega à delegacia e pergunta ao agente sobre Siva. O agente pergunta se Siva é namorado de Dama e Seher se ofende, dizendo que o filho é apenas chofer de Dama. O agente comunica que Siva e Dama estão detidos após destruir a cafeteria onde estavam, além da surra que Mehit levou no local. Seher pergunta o que pode fazer para liberá-los, e o agente informa que Dama e Sivan só serão liberados após pagamento de fiança. Seher pergunta se pode conversar com Dama e Sivan, e o agente a conduz até a cela onde estão. Sivan se desespera com a possibilidade de que ele e Dama possam ser incriminados pela confusão armada por Mehit. Dama pergunta se ela e Sivan sairão da prisão, e ele promete que sim. Um dos agentes surge para liberar Dama, e ela questiona sobre a situação de Siva. O agente informa que as queixas contra Dama foram retiradas, mas que as contra Sivan não. Dama jura que Sivan é inocente e o agente não lhe dá ouvidos. Dama fica desesperada por Sivan não ser liberado. Seher se desespera e pede que Kadir, o pai de Mehit, retire a queixa contra Siva. Kadir se revolta e diz que Sivan deixou diversos hematomas em Mehit após a surra. O pai de Mehit jura que não irá retirar a queixa contra Siva, e Seher torna a implorar para que seu filho seja solto. Seher garante que Sivan está arrependido, e Kadir garante que fará de tudo para que Sivan apodreça atrás das grades. Seher confronta o pai de Mehit, que tenta humilhá-la. Aga surge na delegacia e entra na sala onde Seher e Kadir estão. Aga pergunta a Kadir o que está acontecendo, e ele desconversa dizendo que Mehit e Sivan se envolveram em uma pequena discussão.